voltando à aula, é importante nós falarmos da personalidade com mais clareza. Então, essa personalidade, ela consiste na qualidade da condição de ser pessoa, o fato de existir. Então, a personalidade ela é uma expressão da individualidade do ser humano. Então, é um direito de personalidade ter um nome. Mas não basta ter qualquer nome. É preciso ter um nome que seja compatível também com a expressão existencial da pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque é possível, dentro do direito brasileiro, mudar o nome. Existem ações que são ações do direito de personalidade que permite pessoas que se sentem constrangidas com seu nome de registro, que esse nome seja alterado. Ou que haja uma intencionalidade de acrescentar, né, e de melhor expressar essa personalidade. Por exemplo, um colega de mestrado, ele se sentia constrangido com seu nome e ele trocou o seu nome. O nome dele original era Neylon, ele trocou para Ricardo. Né? Eu tinha um colega também que o nome dele era Tafarel. E ele passou toda a infância recebendo bullying, né, por ser o nome Tafarel. Então o exercício da sua personalidade ela estava comprometida, né, a sua existência enquanto ser humano, né, que é caracterizada pelo seu nome, né, seu nome civil, estava comprometida. Logo ele entrou com ação na justiça e trocou seu nome. É por isso que pessoas transexuais, elas também entram com ações na justiça para que haja uma mudança do seu nome de registro e que o nome social ele esteja também previsto nos documentos, mesmo antes de haver ação. Então, por exemplo, algumas universidades, antes da pessoa transexual, o homem trans ou a mulher trans, conseguir o reconhecimento, né, a mudança do sexo, a mudança na certidão de nascimento, ela já pode adotar um nome social, né? Algumas universidades já adotam isso, inclusive algumas universidades privadas já adotam isso, porque é uma forma de garantir a dignidade dessa pessoa. Não faz sentido uma pessoa ter um corpo de uma mulher e ainda ser chamada com um nome tipicamente atribuído aos homens. Então, como diz aqui o Cristiano Chaves e o Rosenwald, os direitos de personalidade, eles passam a expressar o mínimo necessário, imprescindível, a se ter uma vida digna. Né? Então, é importante entender, né, algumas características, né, da personalidade. Então, todo ser humano, assim como toda empresa, ela detém de uma personalidade. Então aqui nós não vamos adentrar na personalidade jurídica. Nós vamos falar apenas da personalidade das pessoas físicas. Então, a personalidade das pessoas físicas, ela é intransmitível. Eu não posso transmitir a minha personalidade para nenhuma outra pessoa. Eu não posso me vender. Ela é inalienável. O que isso significa também? Nenhum ser humano pode ser vendido. Assim como eu não posso vender nenhum órgão. Nenhum órgão, eu não posso vender meu fígado. Eu não posso vender um rim. Por mais que seja um órgão duplo, eu não posso vendê-lo. Há uma relativa indisponibilidade, ou seja, eu posso dispor de parte da minha existência, da minha personalidade, ou seja, eu posso doar órgãos, mas eu não posso vender o órgão. Eu só posso doar um órgão que não seja vital, né? Ele é absoluto, né? Uma das características da personalidade é que ela é erga omnes, ou seja, ela está expandida para todos, todos devem levar em consideração, é imprescritível, ou seja, a pretensão de garantir o exercício desse direito não prescreve, ele não carece, e ele é extrapatrimonial e ele é vitalício. Quando eu falo extrapatrimonial, que ela não vai ser mensurável, né? Ela tá para além de uma questão patrimonial. E o direito de personalidade, ele se estende por toda a vida. Ela é vitalício. Então, por exemplo, quando eu falo, né, que a personalidade ela é passível de disponibilização relativa, por exemplo, eu estou falando do direito de imagem.
Observem o enunciado 4 da Jornada de Direito Civil. O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral. Por exemplo, a concessão do direito de imagem pode ser para sempre? Não, eu tenho que estabelecer um prazo. E não havendo estipulação expressa, esse limite é de 5 anos. Então, por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, as pessoas que gravam novela. Essa novela foi gravada em 1990. O direito de uso dessa imagem, ela é de 5 anos. Após isso, a televisão, né, a emissora, ela vai ter que solicitar mais uma vez, né, ela vai ter que pagar pelo uso dessa imagem, né, aos atores, às atrizes que cedem, que gravaram novelas no passado. Então, quem gravou novelas na década de 90 vai ter direitos de usufruir dos rendimentos depois de 5 anos. Né? A concessão dos direitos autorais, né? Ela também tem um limite, ela não é vitalício. Outro exemplo da possibilidade, como eu já falei, né, da disponibilidade da personalidade é a doação de órgãos duplos ou regeneráveis. Então a capacidade é a medida da personalidade. Para alguns é plena, para outros é ilimitada. Por que eu digo isso? A personalidade, que é a aptidão para exercer direitos, ela não é ilimitada e ela não é plena para todo mundo. Por exemplo, as pessoas que são as pessoas que são absolutamente incapazes, elas não têm o direito de exercer plenamente alguns atos da vida civil. Por exemplo, uma criança, ela não pode vender um imóvel, por mais que o imóvel seja dela. Crianças podem ter imóveis. Lembre do caso de Maísa, né, que é um caso emblemático, uma apresentadora de televisão que era já milionária antes de completar os 16 anos, antes de completar os 18 anos, com 18 anos, quando ela teria a capacidade plena para exercer atos da vida civil. Então, neste momento, até ela completar 18 anos, ela tinha que ser acompanhada, ou seja, vender, contrato. Então, só não há capacidade de aquisição de direitos onde falta personalidade. Por exemplo, uma pessoa não tem capacidade para aquisição de direitos enquanto ela não nascer. Enquanto ela não nascer, no caso, né? É até repetitivo falar isso, mas nascer com vida. Só se entende nascimento se ter vida, se tem vida, se respirou. Então, nem todas as pessoas possuem capacidade de fato, de exercício. Então, observem esta expressão. Capacidade de direitos, todos temos. Capacidade de fatos, alguns possuem, outros não possuem. Então, capacidade jurídica, aptidão para adquirir direitos e assumir responsabilidades. Né? Capacidade de direito, aquisição ou gozo, são sinônimos. Capacidade de fato, aptidão para praticar atos da vida civil. Capacidade de fato, capacidade de exercício, são sinônimos. Então, observem que capacidade não se confunde com legitimação. Aptidão para praticar atos de para a prática de determinados aptidão para a prática de determinados atos jurídicos. Por exemplo, o tutor, ele está proibido de adquirir bens do tutelado. Ele não tem legitimidade para isso. Porque pode haver uma confusão, né, de interesses. O casado, exceto no regime de separação absoluta de bens, ele não pode alienar imóveis sem autorização, sem a outorga do outro cônjuge. Então, se a pessoa casada, ela aliena um imóvel sem autorização do seu companheiro, sem a autorização do cônjuge, esta transação ela estará passível de ser anulada. Então, para adentrarmos mais na teoria
das incapacidades. A capacidade, ela é regra. Parte do pressuposto que todos têm capacidade de fato. Só que a incapacidade, ela tem algumas exceções. Então, a incapacidade versus vulnerabilidade, né? Eu quis colocar essa dualidade aqui. O incapaz reclama, né? Aquela pessoa que é incapaz, ou seja, o menor, o absolutamente incapaz, o menor de 16 anos, ele reclama um tratamento diferenciado, na medida que não possui o mesmo quadro de compreensão da vida e dos atos cotidianos. Ou seja, uma pessoa que é menor de 16 anos, se ela puder negociar um imóvel com uma pessoa que já tem mais experiência de vida, essa negociação ela vai ser, no caso, desproporcional. Haverá uma vulnerabilidade. Então, a incapacidade é o reconhecimento da inexistência numa pessoa daqueles requisitos que a lei acha indispensável para que ela exerça seus direitos, direta e pessoalmente. Então, tem algumas situações, dependendo, né, o analfabetismo, o encarecimento prisional. Eu coloquei aqui a velhice, mas depende do grau dessa situação, né, em que a pessoa ela pode estar cometida. Não é a velhice por velhice. Tem pessoas com 100 anos que têm capacidade plena de manifestar suas vontades, mas tem pessoas que, por conta da velhice, não conseguem manifestar mais. Então tem que ser visto caso a caso. Então botem um asterisco nessa questão da velhice, no analfabetismo e do encarecimento prisional, porque cada situação ela tem que ser observada dentro da sua particularidade. Então, no direito brasileiro, não existe incapacidade de direitos. Todos os seres humanos são capazes de direitos. Há somente incapacidade de fato ou exercício, que significa restrições legais para o exercício de atos da vida civil. Casamento, contratar, alienar um imóvel, né? Existem restrições para essas pessoas. E é importante, para encerrar essa parte da nossa aula, entender que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele alterou o artigo 3º e o artigo 4º no que tange à capacidade, né, os relativamente e os absolutamente incapazes, porque havia um certo, de fato, preconceito. Entendia-se que a pessoa com deficiência já era uma pessoa relativamente incapaz. E não é, pessoal. Depende do caso. É importante, graças ao estatuto, observa-se a pessoa com deficiência com dignidade. Então, é importante averiguar se a pessoa com deficiência pode expressar suas vontades, se essa deficiência impede ou não a manifestação da vontade. Então não se pode partir do pressuposto que uma pessoa com deficiência é uma pessoa incapaz. Por isso que tem que ser observado o caso concreto. Então eu encerro aqui essa parte da aula.